tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Meeting Wrap-Up do South by Southwest 2024. Estou aqui a convite do nosso querido Dani Kiesel. Dani, obrigada por me chamar para conversar contigo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, sem pôr a mão na lapela. Eu sou a Vani Vieira, sou gerente de conteúdo aqui da Meeting, e esse é o Dani. Prazer, pessoal. Sou o Daniel Kiesel, líder de growth aqui na agência. Fui no South by Southwest esse ano e a ideia é passar algumas coisas para vocês do principal que eu vi no festival. Perfeito. Obrigada, você conseguiu conectar hoje com a gente. Essa é uma transmissão, não é live, então os comentários que vocês deixarem aqui no vídeo, a gente conversa depois. Inclusive, estejam super convidados para convidar a gente para debates, para pensar em como trazer esses insights de hoje para colocar em prática no seu negócio, para criar soluções. Estamos ambos e a agência toda à disposição para essas conversas, tá bom? Fiquem super à vontade. Obrigada a todo mundo, então, que separou esse tempinho para conversar com a gente. Obrigada aos nossos colegas da Miro, que com certeza estão aí acompanhando também. Nossos clientes, o pessoal do mercado. Minha mãe do Dani, provavelmente está olhando também. Obrigada a vocês. E bora lá, conversar um pouquinho de South by Southwest, então. Para quem é cliente da Miro, é um pouquinho mais antigo aí, lembra que a gente vai há muitos anos, acompanha o South by Southwest. Já tem uns 15 anos aí, eu acredito. Desde 2009. Desde 2009. Até onde eu sei, parece que o Cavi acompanha essa primeira edição, né? O Kavinsky, nosso CMO aqui da Miro. E nesses eventos aí que a gente tem acompanhado, vocês devem lembrar também que a gente sempre traz um roadshow anualmente para contar as principais dicas, as principais tendências e o que a gente descobre de legal por lá. Esse ano a gente está mudando um pouquinho o formato, a gente está fazendo digital em transmissão. Espero que vocês gostem, deem feedback para a gente depois também. Vamos ver se dá boa, né, Dani? É isso, vambora. Então tá bom, então vamos começar falando um pouquinho do evento. Dani, quer contar pra gente um pouquinho da estrutura, de como que foi esse ano do South by Southwest? Sim. Então, voltando, né? South by Southwest é um evento que acontece... South by Southwest. Vou chamar de SX aqui. O SX é um evento que acontece todos os anos, em março. Já há muitos anos, desde os anos 90 isso acontece. A gente começou aí só em 2009, mas já tem muito mais tempo. E ele acontece em um lugar bastante específico, que é o centro da cidade de Austin, que é a capital do Texas. Nesse centro, existem vários hotéis ali em volta, então mais ou menos uma área de 5 ou 6 quarteirões, e dentro desses hotéis existem centros de convenções. Você sabe, né? Mas explicando para todo mundo. Existem esses centros de convenções onde as palestras acontecem. Cada hotel tem mais ou menos um tema específico a ser trabalhado, porque, enfim, a pessoa interessada não precisa se deslocar tanto. Mas acontece da gente ter que se deslocar de um hotel para o outro, passar esses 5, 6 quarteirões e perder uma palestra. Então a estrutura é muito grande. Inclusive. Eu fui em 2018 na edição do South by Southwest. E naquele ano ainda não tinha os patinetes eletrônicos que tem hoje para ficar se locomovendo, né? Perdi palestra, faltou preparo físico, correr esses quarteirões com 5 minutos de intervalo é sofrido, né? Sim. Mas agora tem isso, né? Agora tem. Em 2019 foi o primeiro ano que teve. E assim, foi uma febre, meu Deus, era patinete por todos os lados, assim, o Uber tinha o próprio e tal. Agora esse ano bem menos, muito menos. Poucas pessoas utilizando. Eu vi mais gente que parecia ser de Austin e, sei lá, indo trabalhar, do que a galera do evento em si. Porque os hotéis, eles são próximos, né? O patinete, eu diria que para um momento de desespero, ele salva, é super fácil de usar e tal. Mas a estrutura permaneceu como dos anos anteriores, com o Convention Center, ali que é o maior espaço, onde acontecem as principais palestras, e os hotéis com temas diferentes. Então tinha um hotel de branding, tinha um de realidade aumentada, e aí e assim por diante. Além das ativações das marcas, né, que também estão espalhadas em casas alugadas por ali. Muito Isso legal. foi bem legal. E muito brasileiro por lá? Muito brasileiro, como sempre. Há muitos anos, nós somos a principal delegação aí para o South by. Eles já esperam os brasileiros, então tem, sei lá, rolês de brasileiro lá, o Dueling Piano, que todo mundo vai. Então é uma presença já esperada. Eu achei, a última vez que eu tinha ido foi em 2019, e desse ano eu achei que tinha mais brasileiros, mas aí pode ser impressão minha. O que tinha bem interessante era a Casa São Paulo. Casa São Paulo foi uma ativação do governo de São Paulo, junto com a Gerando Falcões. Eles alugaram um espaço nobre, do lado ali do Convention Center, super fácil de chegar, que se chamava São Paulo Experience. E lá nessa São Paulo Experience rolava show, palestra, drinks, um momento de happy hour ali, de networking e tal, todos os dias. Então, enfim, foi uma coisa bem legal e deu um tom mais brasileiro pro evento, assim. Então teve palestra da Globo e tal. Paralelo ao que estava rolando no SX. A gente está criando um evento paralelo, praticamente. Como todo bom brasileiro, a gente sempre faz isso, né? Tem muito happy hour de veículo, muito encontro entre marca, agência, anunciante, veículo junto.
Então, realmente existem 2 tracks, né? O track do próprio South by Southwest e um outro em paralelo que rola do mercado brasileiro se encontrando lá. Virou hype? Sim, não tem como dizer que não. Mas é um hype que se justifica. Sim. Porque as palestras que a gente vê lá, a diversidade de temas é muito interessante e tem a cara do Brasil, assim. Então, sim, estávamos muito presentes, agora não só assistindo, mas também em várias palestras do South by e com a Casa São Paulo e outras ativações de marcas. Itaú patrocinou também, toda a parte de tradução simultânea foi feita, patrocinada pelo Itaú. Então, assim, tá ficando cada vez mais brasileiro o evento. Coisa boa, né? Para quem quer acompanhar. Total. Inclusive, acompanhei bastante as suas pílulas de conteúdo nos stories da Miriam. Se algum de vocês acompanhou também nosso Instagram aí durante o período do evento, viu que o Dani estava compartilhando alguns insights e mini pílulas. Hoje a gente se aprofunda um pouquinho mais nesses insights. Mas para começar, então, falando dos assuntos do evento, eu acho que a primeira coisa que era óbvio que teria, que a gente já viu um pouquinho de pílulas suas também, era sobre IA, inteligência artificial. O que eles contaram de bom por lá? Vale, acho que vou dar um resgate aqui da época que eu fui, em 2018, as conversas sobre IA existiam, obviamente, não é um assunto novo, mas ainda muito assim em cases pontuais sobre a aplicação de IA, mas não contextualizando muito em rotina, não era muito aprofundado ainda, né? Como que tá hoje no evento? Era meio mágica, né? IA era meio Exato, mágica. era um grande case sobre um quadro que replicava o ator X. Sim. Era um pouco mais distante ainda, né? Era bem pontual, assim. E aí, nossa, mudou muito. Assim. A grande expectativa do evento esse ano era falar sobre inteligência artificial. Então, todo mundo esperando isso, todo mundo esperava que a primeira palestra de abertura fosse sobre isso, e foi justamente o contrário, foi sobre mais humanidade. Então, estava todo mundo muito esperando esse assunto. E aí, quando você olha a agenda, você rola a agenda no aplicativo, você vê também que tem muitas palestras sobre isso. Inclusive as palestras principais da Amy Webb, do MIT, dos grandes pensadores. As mais esperadas também, né? Elas giraram em torno disso porque está muito sério. Então, o evento ele foi muito implacável com o IA na forma que ele trouxe tudo aquilo que foi discutido. A principal visão que eu tenho e mudança do ano passado para cá, conversando com pessoas que estiveram lá em Austin em 2023, foi exatamente isso que você falou. Antes a gente estava num cenário de especulação. Será que a IA vai dominar? É difícil? Não? Como fazer? Alguns casos, eu lembro desse quadro, um IA que pintou um quadro. Rembrandt, né? Isso. Então a gente via isso será que vai acontecer? E o que pode acontecer? A discussão esse ano foi como irá acontecer. Em que circunstâncias a adoção geral de IA vai acontecer no mundo. Então, foi muito acelerado, muitas discussões sobre isso, coisas positivas, de vendo a IA como uma chave para a evolução, e também visões muito negativas, a gente vai falar aqui das duas. O que eu achei interessante? Alguns figurões, tipo um VP da Amazon, disse que já se surpreendeu com coisas que a IA fez. E assim, ele programa essa IA. E ele se surpreendeu com coisas que aquilo que foi programado fez. Então, não é tá pessoa muito fácil viva surpreender, né? a discussão, assim. Muito nesse sentido. E, cara, não tem como negar que esse hype todo, essa vontade toda de falar com IA e o interesse o interesse crescente nisso é por conta do ChatGPT. Ele realmente teve uma grande penetração no mundo inteiro e mostrou que a inteligência artificial pode ter um papel relevante nas nossas vidas. Então, isso pautou bastante a discussão, mas tem mais coisa. E saindo do mercado também, né? Não só pensando na nossa aplicação enquanto comunicadores, mas super generalizado agora e para o público de uma forma geral, né? Que, inclusive, acho que levanta uma nova discussão que, com certeza, deve ter rolado por lá também, pensando em red flags de IA, né? A gente tem vários casos, acho que toda semana surge um caso novo aí de especulações sobre esse vídeo é um deepfake, foi feito com IA, isso daqui é verdade, não é? Eu acho que isso tem levado a uma série de debates também sobre os perigos, né, da verdade em si, pensando que a gente pode replicar hoje em dia muita coisa com IA. E acho que até uns debates sobre regulamentação disso futuramente, né? Se vai ser uma necessidade, quem vai olhar para isso, o que eles falaram no South by Southwest sobre isso? Sim. Esse ponto de red flags, né, problemas eventuais que a gente pode ter com IA, primeiro tem uma coisa importante. A questão de existencial, se a IA vai acabar com a humanidade, isso foi classificado no evento como uma distração. Não foi muito discutido. Um painel ou outro que fala sobre isso, a gente também vai entrar mais nesse assunto.
o que fala-se é que existem muitos problemas que são possíveis da gente resolver mais facilmente do que a questão existencial. Mas antes de chegar nesses problemas, eu queria falar um pouco do porquê que eles se colocaram, por que a gente tem esses problemas hoje. E a essência disso tudo é a adoção de IA como uma tecnologia de propósito geral. Uma tecnologia de propósito geral é a internet, é a eletricidade. A gente usa isso para toda forma de aparelho e não pensa necessariamente como as coisas funcionam, né? Já é dado. E isso também, a previsão é que isso aconteça também com o IA. Então a gente vai começar a ter modelos diferentes para atender necessidades diferentes dos consumidores. Então a gente já vê hoje modelos específicos de alguns mercados, que ajudam em texto jurídico, por exemplo. A gente vai falar também de AI ligada à biologia. Então existem esses modelos separados e a visão é que isso vai só crescer, que essa adoção vai aumentar muito e que a gente já pode começar a esperar a IA embarcada nos nossos dispositivos. Assim como eles têm Bluetooth hoje, qualquer aparelho tem Bluetooth, a gente também pode esperar que qualquer aparelho vai ter IA. Então, fala-se sobre um novo momento da internet, uma nova fase do capitalismo, um momento de abundância, de grande crescimento, de grande aceleração. A Amy Webb classifica isso como um super ciclo tecnológico. É pesado o negócio. Tem um relatório completo da Amy Webb, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui para todo mundo poder consumir, mas ela fala sobre realmente algo que vai virar a nossa experiência humana. Ela usa esse termo. É um novo momento, né? É realmente um novo momento. E por que disso? Estou me alongando, desculpa. Imagina, a gente quer saber. Sim, eu já chego nas red flags, tá? Mas esse é o que está por trás disso. Ela fala que existiu a convergência de 3 coisas principais. Primeiro, o avanço da IA e a adoção disso. Falei do ChatGPT. O segundo ponto de, simultaneamente, a gente ter um momento de dispositivos conectados. Então, a internet está embarcada na internet das coisas. Está embarcado e os nossos dispositivos estão conectados. E junto desses 2 fatores, um avanço muito forte em biotecnologia, principalmente no ano de 2023. E essas 3 coisas confluem para o que ela chama de super ciclo tecnológico. Então esse é o pano de fundo das possíveis red flags. Porque quando você adota isso como uma tecnologia de propósito geral, ela está em tudo. Então fica mais ou menos nesse sentido. E aí, algumas pessoas falam da IA como chave para os grandes desafios da humanidade, cura. Uma IA consegue ajudar num processo de cura, por exemplo. Enfim, uma série de possibilidades de tecnologia de uma era de abundância, como eu falei, mas existem as red flags. Existem essas questões que eu vejo como fundamentais. Se a IA vai estar embarcada dentro de todos os dispositivos, a gente precisa começar a discutir isso. E aí agora sim, entrando mais especificamente na pergunta, coisas que apareceram dentro dessas discussões. Foi mais de um painel que isso rolou. Discussão de viés da IA. A Amy Webb, nessa palestra dela, que é super hype, no ano passado ela tinha feito um exercício perguntando para a IA gere uma imagem de um CEO de uma companhia grande. Imagina o que veio, um cara branco, meia idade. E aí esse ano ela falou que ela fez o mesmo exercício e o resultado, a imagem um pouco mais polida, mas o resultado é absolutamente o mesmo. Então fala-se de não ter nenhum avanço nessa questão de viés. Cara, e se a gente, que é ser humano, tem viés embarcado dentro de nós, e quando esse viés está embarcado também no nosso computador, existe um risco disso ser muito difícil de ser controlado. E o mercado vem andando muito pouco nesse sentido. Então foi falado sobre o viés das ferramentas. Outro ponto, a questão de desdobramento jurídico. A quantidade de processos jurídicos que a gente pode esperar com essa nova fase de IA acontecendo. Tem alguns processos que são super famosos, por exemplo, o do New York Times com a OpenAI, mas todo mundo está suscetível a ser afetado por alguma coisa criada por IA. Então, a expectativa é que no mundo jurídico isso aumente muito, e é uma coisa que acaba forçando, de uma forma ou de outra, a regulação ali que você falou. Então, falaram bastante sobre processos, copyright, direitos autorais, isso tudo está dentro desse campo. Outro ponto, mudança no trabalho. E esse tema a gente já falava desde 2019.
ainda no tom de especulação, mas agora, de novo, como eu falei, agora o negócio é como, né? E o que tem se falado sobre isso, ou foi falado no festival sobre isso, é de que os trabalhos eles vão mudar em escopo, então o que a gente faz vai mudar, mas não necessariamente em número. Então a gente vai ter uma oferta de trabalho semelhante àquilo que a gente tem hoje, mas fazendo coisas diferentes. O que se reforça bastante é que esse processo, para ele funcionar bem, ele precisa ser assistido pelo governo. Ela falou isso é uma fala da MWeb, ela falou de governos criarem, por exemplo, departamentos de transição para essas mudanças acontecerem de uma forma um pouco mais pensada. E aí o último ponto aqui, que para mim é um dos mais pesados, é a questão de modelos de IA abertos. Quando a gente está falando de modelos abertos, a gente está falando de código disponível para que as pessoas possam utilizar e criar as suas versões, os seus modelos de IA. E quando a gente coloca algo na mão de todo mundo, a gente tem o risco, né, do que vai ser feito com aquilo. Então, levanta-se a possibilidade de modelos perigosos serem criados pelas pessoas. A gente viu últimos casos, né, de vídeo adulto de artista internacional circulando, num outro tom mais jornalístico, o Papa não usando o pouparam casaco. Nem o Papa. Não, nem o Papa foi poupado. Então, existe uma grande preocupação do que as pessoas vão fazer com esses modelos de IA abertos. Então, tá mais ou menos nisso, assim, tá bastante efervescente o debate, assim, em torno de red flags. Perfeito, eu acho que agora o assunto é mais esse mesmo, né? Para quem ainda está resistente ou com medo de adotar IA, tá bem atrasado. Eu acho que agora o assunto evoluiu bastante de conversa, né? Não é mais uma opção, né? Dani, vou entrar no assunto agora, que a mim muito interessa enquanto conteudista. Sei que também foi bastante falado lá, todo ano é sempre bastante falado também, que é o mercado de influência de creators. Fazendo um paralelo aqui também com o ano que eu participei, 2018, acho que as conversas sobre influências eram muito no âmbito de dicas que hoje pra gente estão assim muito enraizadas em quem trabalha com isso de fato. Então, por exemplo, pois é, né? A coisa já tá bem. Se a gente olhar para aquelas dicas lá de trás, são coisas muito básicas, né? Não faça script, deixa o creator criar, são coisas que hoje para quem trabalha entende que são assim primordiais, né? Tô curiosa para saber o que eles falaram sobre o mercado de creators por lá também. Eu acho que são assuntos que pra gente aqui no mercado no Brasil é difícil achar palestras e achar debates que eu acho que elevem um pouquinho essa discussão, né? Então conta pra gente o que rolou desse assunto por lá. Sim. As palestras que eu fui a respeito de Creator Economy, elas trouxeram discussões muito em cima não tanto do formato, como foi no ano que você foi, mas sobre a entrega dos conteúdos. Entendi. Muito em cima do algoritmo, em cima da construção de comunidades, de como o botão de inscrever-se ou de seguir, que foi fundação da rede social, vem perdendo relevância e novas formas de entrega estão sendo desenvolvidas. Então, a discussão dos creators, e vão muitos creators para lá, né, porque marcas, anunciantes, veículos estão lá, e também tem toda a parte de música e de cinema, eles estão nesse momento realmente de entender qual é o cenário do algoritmo hoje para de fato traçar próximos passos. E aí, um pouco do que foi falado nessas palestras, assim, a gente precisa dar uns passos para trás para entender qual que é o movimento, em que ponto que a gente está. Então, vou dar um recap aqui a respeito da visão do algoritmo e de entrega nas redes sociais. Então, a gente teve uma primeira fase nas redes sociais de entrega, que foi a entrega do feed cronológico, né? Então, você acessava lá a sua rede social e você via as últimas postagens rolando para baixo, vendo as postagens mais antigas. Foi assim que começou, lembra? Depois, a gente, nos anos 2010, na década de 2010, o Facebook fez uma mudança muito significativa, que foi o lançamento do ranqueamento. Ele lançou praticamente o algoritmo nas redes sociais. Então, agora, fatores que não necessariamente todo mundo conhece seriam de grande influência para determinar se o seu conteúdo ia ser entregue para a pessoa ou não. Não só se ela é seu seguidor ou não. Perfeito. Isso foi uma grande polêmica no mercado na época, sobre porcentagem de entrega orgânica e tal. Então, teve uma grande discussão sobre isso e o Facebook pautou essa discussão da relevância de ranqueamento. E outras plataformas também seguiram esse mesmo caminho. E aí fala-se de 2010 como a era do ranqueamento nas redes sociais. O algoritmo realmente começou a dominar o mercado. E alguns creators falaram, cara, foi o momento que eu parei de trabalhar para mim, parei de trabalhar para os meus fãs e comecei a trabalhar
pro algoritmo. Uhum. Não era só produzir o som que o meu fã ia gostar, mas sim Tem mais algo que entrega, né? agrada o Facebook para entregar para mais pessoas. Então, isso foi uma mudança bastante significativa, mas a gente já mudou de momento. Nos anos 2020, se dá para chamar assim, o TikTok fez uma grande mudança na entrega, que foi o lançamento da For You. Uhum. Na For You, você não precisa necessariamente estar seguindo as pessoas para receber aquele conteúdo, você precisa ter aquele interesse. Então, o número de seguidores, o botão de inscrito, a construção de comunidade parece ter perdido relevância dentro disso. Fala-se muito também sobre a geração de conexões mais profundas com a comunidade, com os seus fãs, com as pessoas que te acompanham, que podem eventualmente te sustentar. Então, muito da discussão está na entrega do algoritmo, sobretudo pautado por esse novo momento que o TikTok colocou com a For You, que foi também para o YouTube, também no Twitter X, existe lá a For You. Eu, por exemplo, no Twitter, se você entrar lá, tem a aba For You e a aba Seguidores. Primeiro a For You, depois os Seguidores. Há muito tempo eu não vou para a aba, não é Seguidores, é Seguindo. Há muito tempo eu não vou para essa aba porque a For You entrega o que eu quero ver. Sim. Então, é uma mudança bastante grande, sobretudo pelo tempo de atenção que as pessoas também dedicam a isso. Né? Então, é um conteúdo atrás do outro. Então, esse cenário de entrega foi a principal discussão dentro do South By. E aí, o que tem para frente, né? Plataformas que têm surgido na intenção de estreitar a relação do creator com a sua comunidade. Porque a gente fala muito de publicidade, de como isso move o mercado de creators, e sim, grande porcentagem da grana que rola nessa creator economy vem de publicidade, mas existe todo um outro lado de monetização das plataformas, de eventos paralelos que podem ser feitos e angariar dinheiro com isso. Lá nos Estados Unidos é muito comum a criação de merchandising para você vender para sua audiência. Então existe uma outra economia mais próxima desses fãs, mais próxima das pessoas, que o pessoal parece interessado. Tem o Patreon, que é uma plataforma de assinatura, quase uma assinatura do creator, que você também ajuda mensalmente. Então, novas possibilidades estão vindo, sobretudo para fugir dessa super entrega e para conexões mais profundas com a base de fãs. Muito legal isso. E acho que a gente fala aqui no mercado do Brasil também há muitos anos já sobre métricas de vaidade, né? Então, isso de número de seguidores, não entregar de fato resultado. Eu, enquanto marca, pensando em contratação, pensando na estratégia do meu negócio, é muito legal ver o algoritmo finalmente acompanhando um pouco dessa lógica também, né? Sim. Eu acho que o que foi muito falado é que existem pessoas dentro dessas grandes comunidades que realmente elas estão interessadas em apoiar os creators. Eles falam de uma média de 5% dessa base, que é uma base realmente engajada. E eu acho que eles estão falando sobre isso, sobre chegar de fato nessas pessoas que para um creator são fãs e para uma marca são os top consumidores, ou brand lovers, por exemplo. Então, fala-se muito sobre como chegar nesse core e sair de uma superficialidade. Muito bom. E tendências, Dani? Tendências. Falaram sobre tendências para esse mercado, o que a gente pode esperar? Sim. 3 coisas que eu separei aqui para a gente falar. A primeira tendência, as 2 primeiras são em relação a streaming. A primeira delas é de como o mercado de streaming está se tornando mais diverso. Então a gente começou com muitos gamers fazendo streaming e praticamente dominando esse mercado, e ainda tem muitos, mas hoje a gente já vê muitos streamers de lifestyle, por exemplo, ou de outros assuntos. Teve um painel da Twitch que foi bem interessante sobre isso, com streamers de segmentos diferentes. Então, isso acho interessante de se colocar nesse formato de live stream, chegando em mais segmentos, tendo formato também mais variado. Acho isso bem interessante, com uma tendência para o futuro, e não só a adoção disso em diferentes mercados, mas também a questão de streamings mais curtos. Essa é a segunda tendência que eu notei aqui. Principalmente por essa questão de briga de atenção que a gente tem hoje dentro do mercado, então, com os consumidores. Então, a pessoa não vai mais ter 3 ou 4 horas para assistir um streaming direto. E isso todos os criadores da Twitch percebem, assim, que as pessoas têm cada vez menos tempo para isso. Então, a expectativa é que o tempo de streaming fique mais curto, fique realmente mais conciso, e que esse streaming seja mais facilitado pelas plataformas. Porque hoje, para você fazer um streaming,
é realmente uma aparamentação ali que você precisa fazer para ter uma qualidade dentro disso. Mas existem streamers, por exemplo, que fazem isso com um celular e um suporte, que também funciona e é possível. Então, imagina-se que vai ficar mais fácil fazer streaming. Então, mais pessoas de mais segmentos vão começar a aderir a essa forma de se comunicar. Muito legal. E a terceira tendência, essa também que a gente vê... Tendências são coisas que a gente vê se repetindo, né? Isso a gente já vê muito claramente, é o ponto de microproduções. Isso, sinceramente, para mim, já pega alguns anos, assim, porque eu vejo filtros do Instagram fazendo coisas que, sei lá, 5, 6 anos atrás, uma produtora cobraria uma nota para fazer exatamente a mesma coisa, assim. E fala-se isso sobre os streamers dentro desses canais como a Twitch ou o próprio YouTube, o próprio TikTok. Esses streamers, eles têm uma capacidade de microproduction, muito grande, de conseguir fazer coisas que antes eram inimagináveis dentro dos seus casas, dos seus quartos ali. Então, essa também é uma tendência bastante importante que a gente vê nos últimos anos, mas talvez agora a gente veja isso mais produtizado, mais fácil de fazer, mais fácil de consumir. Muito legal. Essas tendências que estavam em torno disso. Muito legal. Dani, mais um assunto. Eu vi nas suas pílulas de conteúdo também bastante coisas sobre face computers, realidade aumentada. Sei que rolaram algumas discussões sobre isso lá também. Conta pra gente um pouquinho como que tá a expansão nesse mercado, o que eles estão prevendo por aí. Face computer, a gente tá falando de óculos de realidade aumentada. Quem chama de face computer é a Amy Webb, computador de rosto. Porque ela fala que é um computador que você coloca aqui e você Adoro, pra mim já amarra na pegou, sua cabeça. É face computer. E esses computadores de rosto estão passando por um novo momento. Tanto em hardware, aparelho, quanto em software. No ponto de hardware, a Apple entrou no jogo. A Apple lançou o Apple Vision Pro também algumas semanas antes do South By, então estava super quente esse assunto. E a gente sabe que quando a Apple entra no jogo, ela pode realmente mudar o mercado. A gente viu isso com o iPhone em 2007. Revolucionou com a tela touch, e aí todos os outros fabricantes também foram nesse mesmo sentido, porque colocou um novo patamar para o consumidor. O Apple Vision Pro parece colocar um novo patamar para o consumidor em termos de óculos de realidade aumentada. Porque a Meta já tem experimentos de óculos de computador de rosto. O Google lançou o Google Glass, que foi uma super febre, mas também falhou. Mas não foi para a população no geral, né? Foi uma curva bem... Sim, não teve uma adoção, porque de fato não entregava. E a Apple tem esse potencial. O que tem se falado sobre esses aparelhos, pelo menos nos reviews que eu vi até agora, eu vi um negócio desse lá numa loja da Apple, mas tem que agendar horário, enfim. Mas nos reviews que eu vi, as pessoas falam muito sobre como está natural a questão dos gestos. E isso facilita muito a usabilidade. Assim. A interação com o computador de cara, com o computador de rosto, ela é difícil, né? E aí eles resolveram com também esses gestos. Então, em termos de hardware, a gente pode esperar uma luta pela supremacia do nosso rosto, assim como a gente vê isso para os celulares, né? A supremacia do nosso bolso. Então, em termos de hardware, imagino que muita coisa vai avançar, que o próprio Vision Pro vai evoluir. Em termos de software, aí a gente tem um outro player bastante importante, que é a Meta, né, entrando dentro disso. Lançaram Meta, falou-se muito sobre metaverso nos últimos anos, existia um hype inicial, e agora a discussão lá no South By sobre isso é que arrefeceu um pouco a discussão, mas que coisas como o Apple Vision Pro podem trazer de volta a discussão de metaverso. A expectativa é que traga, pode trazer essa discussão novamente para o centro. E também outros experimentos que a Meta vem fazendo em relação àqueles calls que você faz com os avatares. Cara, o último que o Mark Zuckerberg lançou, acho que foi mais ou menos na metade do ano passado, é muito realista. Não parece mais estar falando com uma webcam. Pega o rosto franzindo, expressão do olho, da boca e tal. Então, a gente está vendo um momento onde a tecnologia está se desenvolvendo e talvez a gente veja uma adoção disso mais forte nos próximos anos. Então, tem esses dois avanços, de hardware e de software. Só que, só para concluir aqui, às vezes eu me sinto falando muito, mas só para concluir isso,
para os dois tem uma coisa que é fundamental e que é o combustível da IA, que é a questão dos dados. Uhum. A IA hoje, que está embarcada também nesses computadores de rosto, ela tem por base a informação que é imputada a ela. Então, o ChatGPT, ele consome livro, artigo, site, e a partir disso ele faz uma combinação matemática e te entrega algo com uma linguagem natural. Com o Apple Vision Pro, por exemplo, a gente tem 14 câmeras ali e mais uma série de sensores. Então, o número de dados e informação que a IA vai conseguir absorver cresce exponencialmente. Então, muita coisa pode ser feita a partir disso, porque a intenção desses aparelhos e do Apple Vision Pro, assim como é do iPhone, de tudo que a Apple faz, é tentar antecipar suas intenções. E a partir do momento que o aparelho tem uma câmera no seu olho que dilata antes mesmo de você ter algum pensamento, é possível que esse aparelho saiba de alguma intenção sua antes mesmo de você tê-lo. Então a gente está caminhando... Isso é maluco. Talvez fique até um pouco mais fácil, né? Mas enfim... então a gente está muito indo para esse lado do avanço dos computadores de rosto, tanto em hardware quanto em software, e a gente também pode esperar uma captação de dados muito maior para suportar esses sistemas. Que legal. Eu teria ficado na fila para testar o da Apple. Era um agendamento, descobri na hora. Ah, eu fiz um que vídeo. dó. Mas deve ser extremamente curioso, né, de testar. Eu acho que essa questão de gestos também. Mas Sim. a gente se adapta, né, como a tudo. Uhum. Dani, falamos aqui de bastante coisa, mas queria deixar um espaço final para você comentar algum assunto que a gente não tem abordado, saindo um pouco, talvez, do campo aqui de marketing e comunicação. Viu mais alguma coisa interessante por lá? Sim. Tem dois assuntos que eu acho que são interessantes da gente falar. O primeiro, desculpa voltar nisso, mas é sobre inteligência artificial, Boa. que é o que a gente chama de AGI. Legal. Tinha comentado com você Você antes. comentou comigo hoje, né? AGI é Artificial General Intelligence. Então, inteligência artificial geral. Seria, em teoria, isso, tá? Não existe ainda. Seria uma inteligência artificial com todas as capacidades humanas. Aquilo que a gente vê no filme, né? Então, uma inteligência artificial com capacidade de raciocinar durante uma conversa e não a partir só de um prompt ali já pensado, passear por várias áreas do conhecimento, nos surpreender, conversar, trocar, enfim. Então, seria o desenvolvimento dessa super AI. Então, o tal da AGI. Isso é sério, tá? É feito pesquisas há anos a respeito disso. A gente vê no jornal com muita frequência aparecendo as coisas os avanços que existem aí dentro. Mas a Amazon, por exemplo, tem toda uma divisão focada em AGI para conseguir chegar nessa inteligência artificial que emularia um ser humano. Muitas discussões também no South By a respeito de é possível mesmo emular um ser humano e a alma e tal. Então, também está muito presente, mas isso foi uma discussão que apareceu ali. E também, aí essa é um pouco mais interessante, sobre... hoje a gente está vendo e vai ver no futuro uma grande variedade de modelos de IA sendo construídos para propósitos diferentes. Uma próxima fase disso seria todos esses modelos culminarem em uma única AI que seria a sua AI. O seu assistente, vamos dizer assim, seu assistente pessoal, bastante bem parecido com o filme Her, A Vida Imita a Arte, né? Então, falam sobre um modelo que te acompanharia, que executaria tudo aquilo que diferentes modelos de IA fazem hoje. Então, você teria algo super personalizado para a tua vida ali e necessidade. Então, esse assunto de AGI foi uma das coisas que tinham palestras específicas sobre isso e foi muito falado. Muito legal, muito assustador, mas muito legal. Esse aqui assusta um pouco. Esse cara da Amazon que estava nessa palestra é o mesmo que falou que se surpreendeu com as coisas que ele mesmo criou. Então, acho que a Amazon hoje é mais pontada nesse campo, né? Sim, é uma das. Amazon, Microsoft, as grandes, elas têm departamentos em investimento sério dentro disso. O próprio grupo WPP, que a gente faz parte, também tem um investimento muito grande focado em IA, entender possíveis caminhos de futuro. Mas essa é uma coisa que foi muito falada que eu queria trazer. E aí, mais fora do nosso meio, tem a questão da biotecnologia, que foi o terceiro pilar que a Amy Webb falou que faz a gente chegar nesse super ciclo tecnológico. O que ela traz? Biotecnologia não é algo que a gente vê no dia a dia, né? Não chega no LinkedIn, notícias tão diretas sobre isso, quanto chega de outras coisas.
mas ela fala que em 2023 o avanço em biotecnologia foi muito alto. E a gente hoje tem modelos de IA focados em biologia, que você pode, a partir de um prompt, criar uma molécula, ou criar uma proteína. Passada. Exatamente. Então, assim, fala-se de combinação de órgãos humanos com aparelhos, dessa integração das duas coisas, que a gente está cada vez mais próximo de descobrir a chave de conexão entre essas coisas, e que a IA vai ser um dos grandes pontos para favorecer isso. Então, esse ponto de biotecnologia também foi bastante discutido ali no evento. Muito legal. Não é surpresa para ninguém que IA seria o tema principal aí das conversas, das discussões, né? Mas muito legal saber um pouquinho dessas conversas aí. Obrigada, Dani, Valeu, por ter trazido Vani. pra gente. Foi Sim. super legal conversar contigo. De novo, pessoal, a gente está super à disposição para conversar com vocês sobre qualquer tema, tá? Aprofundar conversas, o Dani com certeza chamado aí para um cafezinho vai ter bastante coisa a mais para detalhar com vocês e também para conseguir materializar isso em negócio para vocês, tá? Materializar em resultado, para a gente conversar em aplicações mais práticas para a empresa de vocês. Mas acho que por hora é isso, né, Dani? É isso, eu vi muita coisa lá, tentei trazer aqui coisas que falem de diversos segmentos, mas muita coisa específica de segmento específico também foi falado, e eu estou ouvindo palestra até hoje no aplicativo. Tem isso, né? Então, novidades, acompanhem no nosso LinkedIn e esperem por mais conteúdos aí como esse. Perfeito. E deem um feedback pra gente depois do formato, se pra vocês está legal. A gente acha que mais pessoas podendo acessar aqui vai ser mais produtivo para todo mundo. Mas eu gostei. Você gostou, Dani? Achei legal, achei então bem tá massa. bom. Obrigada, pessoal. Até a próxima.